morning, class. Bom dia, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas de língua inglesa, a gente vai falar um pouquinho sobre o comparative, que seria a relação de comparação na língua inglesa, sendo ela de superioridade, igualdade ou, em alguns casos, inferioridade. Eu vou explicar um pouquinho da característica gramatical, depois eu vou falar sobre os exemplos e os exercícios da apostila que eu quero que vocês realizem. Começando com a relação de igualdade. A relação de igualdade é caracterizada pela seguinte ordem: as mais o adjetivo mais o as novamente. Toda vez que vocês virem essa ordem, as, adjetivo mais o as novamente, ele vai estar falando de uma relação de igualdade. Exemplo: My garden is as big as his. Meu jardim é tão grande quanto o dele. Veja que ele está falando que o jardim é tão grande quanto, ou seja, igual. Há uma relação de igualdade aí. No segundo exemplo, he speaks as loud as his grandfather. Ele fala tão alto quanto o seu avô. Outra relação de comparação em nível de igualdade. Depois, nós temos a terminologia ER e THEN, que seria o adjetivo terminado com ER e depois vem o THEN. Toda vez que vocês virem essa ordem, vai estar falando de uma relação de superioridade. Aí, no caso, nós temos o exemplo: My house is bigger than your house. Minha casa é maior que a sua casa. E o segundo exemplo: The Russian is taller than the Japanese. O russo é mais alto que o japonês. Também nessa relação de superioridade, nós temos a característica more, adjetivo e o than. Por exemplo, the romantic movies are more boring than action movies. Ou seja, more, adjetivo boring e o than, que ficaria: os filmes românticos são mais chatos que os de ação. Depois nós temos o superlative, que seria o superlativo, que é a terminologia EST, ou a utilização do the most. Ele expressa uma comparação de um indivíduo ou fato dentre os demais. No caso, quando você quer fazer uma comparação entre uma pessoa e um grupo, ou uma coisa e um grupo, mais de dois itens a ser comparados. Você quer comparar mais de dois itens, quer comparar um grupo. Aí você utiliza o superlative, que é a terminologia EST. Seria o adjetivo terminado em EST. Exemplo: The biggest winner, o maior vencedor. Ou the smallest city in the state, a menor cidade do estado. Veja que aí ele está fazendo uma comparação dentre um grupo, não entre dois indivíduos. E temos o the most mais o adjetivo, que também tem a mesma finalidade de comparação dentre um grupo. The most famous singer of the decade. O cantor mais famoso da década. Indo para os exercícios, eu gostaria que vocês respondessem os exercícios da página número 25, page number 25, utilizando a relação de equality, igualdade. E depois responder as questões da página número 26, the page number 26, utilizando o comparative. E depois responder as questões da página 27, utilizando o superlative, a page number 27. E depois eu quero que vocês escrevam no caderno
uma frase para cada um dos termos comparativos. Aí vocês podem criar uma frase, elaborar uma frase ou buscar uma frase mesmo, não tem problema, utilizando os termos comparativos. Aí eu quero que vocês destaquem, pode ser grifando ou fazendo um risquinho embaixo do termo comparativo. Quero que vocês coloquem a tradução embaixo e, após a tradução, na outra linha, quero que vocês expliquem a finalidade, o que está comparando ali. Está comparando o que é tão legal quanto, que é menor que é melhor que, essa finalidade, ok? Vejo vocês na próxima semana. See you then in the next week. Bye bye, class.